Olá! Nesta primeira aula do curso O que é Filosofar, nós vamos começar entendendo um pouco mais quais são as diversas modalidades de filosofia em contraste com aquilo que a gente pode, de certa forma, perceber como sendo a irmã mais próxima da filosofia, né? Muitas vezes, como nós vamos ver algumas aulas à frente, a filosofia é muito associada com as ciências, principalmente ciências naturais. Mas, na sua origem, a filosofia ela é muito próxima, na verdade, da poesia. A poesia, tradicionalmente, isso na antiguidade, né, não só grega, mas de modo geral, é a forma de expressão por excelência. Então, os textos mais antigos que nós temos, seja da cultura indiana, seja da cultura iraniana, do mundo da atual Turquia, os próprios gregos, etc., são, em geral, textos poéticos. Isso se deve a alguns motivos, né? Primeiro, que naquela época nós não tínhamos tanto modos de armazenamento de informações. Qual era o modo mais fácil de armazenar a informação? Decorando. A poesia, por sua vez, é um excelente instrumento para a decoração, porque você assimila o ritmo. Todo mundo já teve a experiência de passar por um jingle e ficar com aquilo na cabeça. E a partir daquilo você vai, digamos assim, trazendo, presentificando aquele conteúdo que vai sendo narrado. Qual é o tipo, digamos assim, básico de linguagem poética? Os mais antigos mostram isso. A poesia era, por excelência, primeiro, um modo de expressão corriqueiro. A poesia era muito associada a tipos de linguagem comum. Então, por exemplo, narração de eventos históricos, tal povo ganhou de outro em determinado momento, e isso vira um épico, isso vira um canto. Mas também tinha outra função que pode ser entendida, de certa forma, como prioritária, que era a função religiosa. Então, a poesia, em geral, guardava a cultura religiosa dos povos antigos. Era o meio pelo qual, através do qual, a religião era transmitida. Por exemplo, nós temos os antigos poemas homéricos, né? Mais famosos, os principais, Ilíada e Odisseia. Esses dois eram constantemente cantados em praças públicas, pelo caminho, tudo num sentido meditativo, sobretudo. Esses poemas homéricos tinham, naquela época, não só como tem hoje, como um valor de peça literária, mas tinham um valor de peça religiosa. Ok, isso nos direciona para uma pergunta. Por que essa poesia era não só por uma função prática de guardar na memória, era tão valorizada e tão explorada? E por que ela se dirigia a esses conteúdos específicos? Cantar grandes eventos, transmitir conteúdos religiosos, mitológicos, etc. Por que isso? Aqui a gente pensa, sobretudo, em uma ideia que vem dos antigos. Platão já trabalha, mas que Aristóteles, de certa forma, sintetiza muito bem, que é a ideia do maravilhamento, taumaston. O maravilhamento é, digamos assim, uma espécie de arrebatar-se, ser arrebatado, um êxtase, um sair de si, quando a pessoa, diante de alguma coisa da realidade, algum aspecto,
algum evento, algo assim, sente a necessidade de, primeiro, compreender aquilo e depois, de certa forma, eternizar aquela coisa compreendida. No caso da poesia, isso se dá com perfeição, apresentando o conteúdo visto. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no caso da Ilíada. O que está sendo apresentado ali? Em primeiro lugar, num sentido, digamos assim, literal, o evento da Guerra de Troia. Que, apesar dos diversos historiadores, durante muito tempo, terem criticado como se fosse uma invenção, hoje em dia isso já não é mais tanto um status quo entre historiadores e muito provavelmente já se entende que algo aconteceu, ou seja, existe algum tipo de respaldo histórico para aquela narração. Bom, então a gente tem esse evento. Esse evento foi olhado por alguém. Nesse caso, provavelmente, muitas pessoas. Né? E essas pessoas começaram a contar esse evento e a cantar esse evento. Por quê? Porque esse evento as impressionou. Houve ali, na alma daquelas pessoas, na sua mente, um certo arrebatamento por aquelas coisas que aconteciam. E eles começaram a reparar, bom, olha as virtudes de Aquiles. Que interessante isso. Puxa, mas por que os troianos perderam, sendo que Troia era uma sociedade muito bem estabelecida e naquela altura os gregos eram muito mais caóticos, um pouco mais bárbaros em relação aos troianos? Será que os deuses estavam a favor de um e não de outro? Coloca-se a se colocar, o poeta começa a se colocar perguntas para responder àquele maravilhamento inicial. O filósofo, por sua vez, começa a usar dessa linguagem poética para também se colocar perguntas a respeito daquele maravilhamento inicial. Então, dentro da Grécia, a gente tem esse movimento da poesia épica e depois a gente começa a ter uma coisa bastante curiosa, que é um tipo de poesia especulativa. Por exemplo, se nós pegamos os textos de Parmênides, um filósofo pré-socrático, você vê ali claramente um poema filosófico. Você não tem uma linguagem tratadística, você não tem uma argumentação cerrada como tem hoje, porque qualquer um hoje em dia que pegue um bom livro de filosofia vai ver que ali você tem primeira coisa, um índice muito bem estabelecido. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Existe um encadeamento lógico muito bem fechado entre essas pontas. Depois, quando você for entrar no texto, você vai ver que tem N referências a tudo que está sendo dito ali. Há uma discussão com uma série de autores. Aqui, nesses momentos, não. Qual que é a preocupação? A preocupação é entender aquela realidade que nos maravilhou. No caso de Parmênides, esse filósofo pré-socrático, século aproximadamente VI a.C., olhando para a realidade, percebe, bom, existem coisas que são, as coisas são. Porque se não fossem, não estariam aqui. As coisas existem de algum modo. E ele fica tão impressionado com isso, com a existência das coisas, que ele fala, bom, no fundo, tudo, de alguma forma, existe. Porque se não existisse, não seria nem possível falar dessas coisas. E ele, se colocando nessa postura meditativa, contemplativa, em relação àquele maravilhamento original, compõe um poema para expor esse pensamento. Então a gente tem aqui a linguagem poética na sua função especulativa, que já não tem uma distinção clara se é poesia,
ou se é filosofia. É como se nós estivéssemos aqui olhando para uma área de fronteira. A gente pode olhar também para outros poetas contemporâneos, por exemplo, fazem muito isso. Então você pega, por exemplo, um poeta como T.S. Eliot. T.S. Eliot, você lê The Hollow Man, um poema dos clássicos do século XX, que fala justamente sobre essa temática do vazio existencial que permeia a vida do homem contemporâneo. Esse vazio existencial tem as suas causas e tem suas consequências. E, no fundo, T.S. Eliot vai explorar as causas e as consequências desse vazio existencial em The Hollow Man, que é justamente os homens ocos, né? Aqui você tem uma linguagem poética muito bem elaborada, uma construção muito bem feita, imagens muito vívidas. Então, aquilo que vai sendo dito também vai sendo apresentado de modo que não só excite nossa inteligência a compreender o que o poeta quer falar, mas, sobretudo, que você tenha uma apreensão vívida daquilo. Que aquilo fique dentro de você. Nesse sentido, vem toda a carga imagética da poesia. A poesia, ela tem como um dos seus pontos de referência principal a imaginação. Ela vai olhar desde o ponto de vista imaginativo os modos de mostrar a estrutura das coisas que o poeta está vendo e que o poeta quer expressar. Agora, a gente tem, do ponto de vista da filosofia, algumas outras posturas, apesar de muito do processo ser similar. Por isso é que se diz, inclusive, que a filosofia não só se distingue da poesia, mas a filosofia ela não é identificável com qualquer tipo de pensamento especulativo. Por exemplo, é com muita dificuldade que nós podemos dizer que exista uma filosofia indiana, por exemplo, uma filosofia chinesa. Por quê? Porque há conteúdo especulativo nessas culturas, claro, inclusive abundante, muito rico, muito profundo, mas não há no pensamento especulativo dessas culturas o modo próprio da filosofia. Por exemplo, nós temos, dentro dos Vedanta, do universo hindu, uma série de conteúdos ali que estimulam a especulação através de uma linguagem poética religiosa. Então vejam que há, por exemplo, nos Vedanta, uma espécie de junção entre as três principais funções da poesia. Você tem ali a descrição da vida natural e da vida corriqueira, orientada à religião, passando pela especulação. Ótimo. Contudo, esse modo de expressão, ele tem como principal preocupação nos apresentar algo. Nesse caso, nos apresentar essa doutrina ou esse conjunto de ensinamentos sapienciais. A mesma coisa, guardada devidas proporções, pode ser dita, por exemplo, de alguns livros das Sagradas Escrituras cristãs. Por exemplo, o livro dos Salmos. É um livro extremamente poético, um livro extremamente sapiencial e que fala sobre, ao mesmo tempo, as coisas mais corriqueiras. Aqui, então, mais um outro, digamos assim, do ponto de vista literário, um outro cume da expressão poética. Outro, dentro das Sagradas Escrituras cristãs, é o livro do Cântico dos Cânticos, por exemplo. Tem exatamente a mesma dinâmica. Quer dizer, partindo de algo muito aparentemente banal, que é a corte entre um homem e uma mulher, as relações maritais entre os dois, conjugais. Dali se tira uma série de considerações de ordem prática e de ordem religiosa a respeito da relação do fiel com o seu Deus. Agora, quando a gente fala em filosofia,
Primeiro, isso não nos vem à mente, né? Eu acho que isso é comum a todos nós. Sempre que se fala em filosofia, a primeira coisa que se pensa é em argumento. Então, qual que é o seu argumento para defender isso? Por que você está dizendo, por exemplo, que a poesia e a filosofia são coisas diferentes, mas parentes, próximas entre si? Se eu só chegar aqui na frente de vocês e falar, bom, poesia e filosofia são próximas, porém diferentes, e acabou. Encerramos a aula. Agora vocês aprenderam. Vocês iam falar, bom, isso pode ser uma afirmação sua, uma opinião sua, mas certamente não é um exercício filosófico. Só vai ser um exercício filosófico na medida em que eu argumente em função da minha ideia, da minha impressão, daquilo que eu estou vendo. A poesia, por sua vez, ela não tem necessidade nenhuma de argumentar em função de nada. A poesia, ela simplesmente quer te dar aquela impressão precisa que vai, por sua vez, te levar a um grupo de compreensões precisas. Você pode concordar ou não com o conteúdo daquela poesia. Mas a própria dinâmica dela não está aberta a argumentações. Quem faz argumentação a respeito de poesia é o crítico literário, não o poeta. Então, um ponto importante é o argumento. Depois, esse argumento visa o quê? Qual é o objeto desse argumento? A que ele se direciona? Quando entramos numa discussão, por exemplo, uma discussão sobre coisas corriqueiras. Tem aqui um palmeirense, tem aqui um corintiano, e eles começam ali um debate para ver quem é melhor, o Palmeiras ou o Corinthians. Pensando que a gente não está falando com duas pessoas que são fanáticas, mas que estão olhando ali para a discussão, o que elas vão fazer? Elas vão apresentar argumentos para defender que ou o Palmeiras ou o Corinthians é superior na realidade. Porque realmente o Corinthians tem o melhor time. Realmente o Palmeiras tem o melhor técnico, por exemplo. E aí, bom, o cara pode questionar. Olha, por que tem o melhor técnico? Aí você justifica. O técnico é muito bom por conta disso, disso e disso. Olha o esquema que ele faz. Quando nós pensamos nesses termos, nós começamos a perceber que sempre que há uma obra filosófica, de certa forma, há uma discussão envolvida ali. Né? As obras filosóficas elas também não são jogadas ao léu. Alguém senta, começa a olhar para uma árvore e fala, puxa, eu acho que isso aí é um ser vivo. E se é um ser vivo, nossa, tem os seres minerais abaixo dele. Puxa, mas se tem essa gradação, será que tem uma coisa para cima? Isso surge, mas se fosse só isso, não seriam publicados os tratados de filosofia. Os tratados de filosofia eles têm a função de transmitir o conhecimento e polemizar com as outras opiniões. Separar, então, o verdadeiro do falso. A filosofia ela tem essa função essencialmente veritativa. Sem uma boa argumentação, sem um bom olhar em relação às coisas, não se alcança a verdade. Essa é a preocupação da filosofia. Explorar a verdade das coisas e, a partir do exercício de reflexão, encontrar a verdade dessas coisas. Isso tudo, reforçando, começa no maravilhamento. Porque uma pessoa cega à maravilha da realidade não consegue mergulhar nisso tudo e buscar a verdade própria dessa realidade, dos seus aspectos mais ínfimos, se for o caso. Agora, a poesia, por outro lado, ela não está preocupada com a verdade de uma coisa. Você pode fazer, inclusive, poesia sobre coisas que não existem. É muito comum, inclusive. E não só pensar em coisas que não existem, mas também, às vezes, existem poemas belíssimos que são detalham de certas formas bastante agressivas até, atos imorais ou realidades que se afastam de um ponto de vista veritativo.
Então a gente vê que a poesia, ela quer te causar essa impressão através de um jogo rítmico e imagético, a fim de direcionar para a beleza da realidade. Então é como se nós tivéssemos dois aspectos diferentes da mesma coisa, o aspecto estético do que é belo naquilo, e, por outro lado, o aspecto filosófico do que é verdadeiro naquilo. Há a mesma realidade, né? Por exemplo, nós podemos olhar para um átomo desde um ponto de vista científico, físico, desde um ponto de vista filosófico, desde um ponto de vista poético. Esses três pontos de vista se invalidam? Não. O cientista, por si mesmo, não depende de um maravilhamento para operar suas investigações. Ele depende de técnica. Se ele tem muita técnica, ele procede no seu trabalho e acabou. Ele não precisa ir além disso. Ele pode, mas não precisa. O filósofo, se ele não se encanta, digamos assim, pelo átomo e pela natureza do átomo e se pergunta, mas por que isso existe? Por que isso existe dessa forma? Qual é a finalidade disso aqui? Se ele não faz isso, ele não pode ter uma atitude filosófica em relação aos átomos. E por outro lado, o poeta, quando ele se posiciona na frente de um átomo, se ele não olha e fala, mas que harmonia curiosa tem esses átomos? Que sentido profundo há aqui? Como nós podemos compreender esses átomos e, de certa forma, cantar esses átomos? Eu preciso proclamar a existência desses átomos e relacionar essa existência com algo concreto, algo que seja da minha vida, algo que seja da vida humana. Olhar para algum aspecto daquilo que, de certa forma, transcenda a existência física, concreta daquele átomo, por exemplo. Então, a gente começa a perceber que a filosofia, se posicionando diante da realidade, ela busca a verdade através da argumentação, e isso é uma capacidade propriamente humana. Até onde sabemos, nenhum animal faz isso. Primeiro porque animais não argumentam, primeiro porque animais não parecem compreender verdades. E depois a poesia se posiciona diante da realidade, buscando cantar a beleza das coisas. Não é à toa que, muitas vezes, nós vemos, dentro de um pensamento poético, uma certa vibração rítmica que vai melodicamente amarrando cada passo daquele poema, por exemplo. Por outro lado, quando nós olhamos para um livro filosófico, nós buscamos o quê? Lógica. E a lógica, de certa forma, é o ritmo do pensamento filosófico. Porque, através da lógica, nós vamos percebendo o encadeamento entre os argumentos. E avaliando, bom, esse argumento ele se aproxima da verdade ou ele se afasta dela? Esse argumento está aqui para me enganar? Ou porque, de fato, o autor considerava isso e ele mesmo estava errado em relação às premissas que ele colocou? Então, aqui, você tem dois aspectos que são muitíssimo interessantes. O primeiro, que são, de fato, dimensões separadas, como já pontuamos. Agora, um segundo aspecto, que também é interessantíssimo, é muito comum que você, quando tenha uma pessoa que, de fato, conhece de filosofia, lendo um livro, um tratado, o que for, ela olha para aquela argumentação e fala, nossa, que bonito isso aqui. Isso acontece muito também com matemáticos. Os matemáticos, quando veem equações assim muito bem montadas e resolvidas, eles falam, nossa, que linda essa equação. E isso porque a verdade, de certa forma,
também é bela. E aí nós temos um elo de ligação superior entre poesia e filosofia. Porque ao mesmo tempo que a verdade é bela, a beleza é verdadeira. Então, por mais que num primeiro nível a poesia ela possa falar de coisas irreais, por exemplo, ou de coisas que são até moralmente más, ou de coisas até que eventualmente vão para um lado grotesco, que nós não queríamos ter aquilo presente. Quando elas alcançam um grau de beleza profunda, elas de fato estão cantando algo que é real em alguma medida. E sendo real em alguma medida, é também verdadeiro. Por isso é tão comum que, por exemplo, nós tenhamos essa expressão de um poeta metafísico. O que é um poeta metafísico? O poeta metafísico é aquele que tem um olhar tão profundo em relação às coisas que consegue expressar algo sobre a intimidade da coisa. A intimidade de um sentimento, a intimidade de uma coisa da natureza, a intimidade de um aspecto do ser humano, a intimidade da divindade. Você pega, por exemplo, um poeta como São João da Cruz, especulando a partir da poesia de São João da Cruz, foram escritos dezenas, centenas de tratados teológicos e filosóficos. É linguagem poética. Ali, São João da Cruz se coloca diante da realidade, cantando, louvando os aspectos que ele está vendo. E, por conta disso, o que brilha ali é a beleza. Mas é tão intensa a beleza que brilha ali, que no meio da luz emanada por aqueles poemas, você tem verdade profunda também. Então, nós temos, no fundo, duas atitudes humanas distintas, a atitude poética e a atitude filosófica, uma voltada à apresentação da realidade e a outra voltada à demonstração da realidade. Mas que, no fundo, as duas se encontram justamente na contemplação da realidade. Ou seja, em assimilar a realidade e aprofundar nos seus conteúdos. Agora, isso sempre, depois que nós estabelecemos essa distinção, que é uma distinção que de fato se dá no procedimento filosófico e no procedimento poético, nós chegamos à seguinte conclusão. É possível que exista filosofia sem poesia e poesia sem filosofia? Sim, é possível. Por mais que as duas se encontrem, e de certa forma, a presença de uma eleve a outra, é possível a existência totalmente separada das duas. Como eu falava aqui, por exemplo, você tem na cultura que gerou o Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras cristãs, e na cultura indiana que gerou o Vedanta, você tem poesia de altíssimo nível e conhecimentos sapienciais de altíssimo nível, mas você não tem filosofia. Então, ao mesmo tempo, você tem culturas, hoje em dia isso está cada vez mais presente, culturas filosóficas que são extremamente áridas. Não tem preocupação estética nenhuma. Inclusive, dentro do âmbito da discussão filosófica contemporânea, isso é bastante comum naquilo que a gente fala de linguagem algébrica. Então, muitos filósofos hoje em dia prescindem até de usar palavras. Eles usam signos, como se fosse uma equação, mostrando só o encadeamento lógico das suas ideias. Então, ali você não tem nenhuma preocupação estética, poética. Não é, o maravilhamento ali ele é totalmente traduzido ao âmbito das ideias demonstrativas. Agora, por outro lado, isso não significa que a linguagem poética, estritamente poética, não possa ser verdadeira e
por sua vez, que a linguagem estritamente filosófica não possa ser bela. O que acontece é a definição que separa o procedimento filosófico do procedimento poético é onde está a primazia e aonde está a intenção da obra. A obra tem a intenção de ser filosófica, veritativa ou poética, estética. Depois disso, e aqui nós encerramos essa primeira aula, um último ponto de consideração é o seguinte: tanto a poesia quanto a filosofia, elas não têm a completude da realidade. Se tivessem a completude da realidade, elas não se maravilhariam. Não haveria maravilhamento verdadeiro. Por exemplo, se você pensar em um Deus que conhece tudo em um único olhar, desde sempre, ele não se maravilha, ele não se surpreende com as coisas que ele criou e viu. Ele simplesmente conhece aquilo. E conhece e vê toda a beleza e toda a bondade daquilo em perfeição. Agora, o nosso maravilhamento, ele nasce justamente do fato de que nós não conhecemos todas as coisas. E sempre que você descobre um aspecto novo da realidade, você fala, puxa, que interessante isso aqui, ou puxa, que bonito. Eu preciso comunicar isso para alguém, ou eu preciso aprofundar nisso aqui. Eu preciso que isso, de certa forma, faça parte de mim. E daí surge o tema da nossa próxima aula, que é a filosofia como busca da sabedoria. Porque nunca é uma forma acabada de conhecimento. Nunca é uma forma acabada de apreensão das coisas. Mas sempre um contínuo processo gradual de maravilhar-se e buscar aprofundar mais naquele objeto do maravilhamento. Muito obrigado.